Hora de tirar a prova, Brasil. Afinal, será que um dos filmes com a maior campanha de marketing dos últimos anos, quase se igualando a Barbie, é de fato tudo isso? Marty Supreme chegou nos cinemas brasileiros e finalmente tiramos a prova. Será que Timothée Chalamet vai ganhar o Oscar? Será que Marty Supreme vai ganhar o Oscar? Será que Josh Stephanie vai ganhar o Oscar? Difícil, hein? Olha, eu acho que ele é um grande nome aí no Oscar, o Timothée Chalamet, né? Ele tinha falado no Globo de Ouro lá, estou in pursuit of greatness. Ele está perseguindo a grandiosidade. E ele conseguiu nesse filme aí, um filme grandioso de verdade, assim. É grandioso, mas ele continua sendo um filme muito característico dos irmãos Safdie e agora do Josh Safdie fazendo o filme ser o irmão dele. Porque as narrativas dos irmãos era sempre aquela coisa em Nova York, pegando uns párias sociais ali, né? Às vezes é um pai solteiro, às vezes é uma menina cleptomaníaca, às vezes é o Adam Sandler tentando ganhar a vida ali na contravenção, nas apostas e tal. Nesse caso é um menino judeu que ele meio que se recusa a seguir a cartilha ali e a receita da formação judia, né? Trabalhar na loja de sapatos da família, ter uma família tradicional, né? Tipo, casar, ter filhos. Ele se nega a isso porque ele acha que ele vai ser o maior mesatenista de todos os tempos. Então, nessa época aí, nos anos 50, ping-pong não era um esporte de super expressão e tal. Ele fala, não, tipo, eu jogo aqui, eu e meu amigo Tyler, The Creator, a gente joga ping-pong em Nova York, nos salões aqui da cidade, e eu vou participar dos campeonatos e vocês vão saber, meu nome vai estar escrito aí na história. Basicamente essa é a história e ele se mete em altas confusões para chegar nisso. E acho que o filme passa muito por você se acostumar com essas ambições dele, né? Desde o primeiro minuto ele é um cara que fala, não, eu sou muito foda e eu vou mostrar pra todo mundo que eu sou esse cara. E no começo você fica tipo, mano, cala a boca, o que você tá falando? E aí ele vai te convencendo ao longo do filme ali, ao longo da história, ao longo de trocentas mil intempéries que ele vai passar ali. E aí chega pro final e você já tá tipo, pô, se pá que eu tô fechado com esse cara mesmo. E muito passa pela atuação do Chalamet, né? No caso do Adam Sandler no Joias Brutas também era um pouco isso, né? Você tem aquele cara que ele parece cafona logo de cara, e você fala, mano, tipo, não foi com a cara desse maluco, né? Mas assim, ele passa por muitas situações ali também, que às vezes você tem piedade dele, às vezes você torce por ele, às vezes você ri com ele e tal, mas ele tá te colocando num lugar ali, olha, tipo, esse cara não é o característico vencedor. Então, assim, se você quer entrar na jornada dele, quer entrar com ele, você vai ter que se acostumar com a ideia de que talvez ele se foda no final, entendeu? E isso eu acho que fica o tempo todo com o Marty Supreme e não se torna aquele filme de esporte de triunfo, porque no final você fala, mano, ele pode perder no final. Se ele perder no final, essa ideia não vai parecer estranha nesse filme, porque é um filme de perdedor. Aquela coisa, né? Tipo, ele está lutando contra tudo e todos porque ele foi desenhado para ser o perdedor. Ele é um cara magrinho, ele tem a cara toda esburacada, ele não é especialmente bonito, não tem nada, mas ele tem lábia e ele tem a vontade de vencer. E aí, no final, pode ser que ele quebre a cara, pode ser que não. Então, eu gosto, né? Você fica até o fim com isso. Ele é o azarão ambicioso, na minha mais sincera opinião, e eu acho que foi um trabalho tão excelente, feito tanto por conta do roteiro como pela atuação do Timothée Chalamet, em introduzir carisma a um personagem que, de certa forma, a gente não concorda com algumas das atitudes e também não tá torcendo por ele em alguns momentos, mas lá no fundo a gente tá. Eu acho que a última vez que eu senti uma atração tão forte por um personagem que eu não concordava 100% com as atitudes foi Ferris Bueller em Curtindo a Vida Doidado. Pra mim, Marty Mauser e Ferris Bueller estão os dois juntos, assim, na cadeia da ambição, que vão fazer tudo pelo que eles querem fazer, na hora que eles querem fazer. Isso tá necessariamente certo? Não, mas aqui não é sobre certo ou errado, é sobre o carisma da pessoa e sobre como eles vão colocar no filme esse desenvolvimento do personagem pra ver se nós, como telespectadores, vamos comprar essa história ou não. E eu acho que no fim das contas, sem dar spoilers aqui, a gente tem, obviamente, um jogo final, que é deveras importante dentro das limitações do jogo, e eu me peguei pensando assim, eu quero que esse cara ganhe ou eu quero que esse cara perca? E eu quero que esse cara ganhe. Depois de tudo que aconteceu, depois de várias coisas que eu concordei, que eu não concordei, eu quero muito que ele se dê bem e a gente não vai falar aqui o que acontece, mas eu gosto do final, eu gosto do desenvolvimento, eu gosto de como o filme me fez chegar num ponto que eu, de fato, olhava pra esse cara e falava, beleza, eu não concordo com muitas coisas que ele faz, mas eu admiro. E, como eu disse, eu acho que isso vem muito pelo carisma do Timothée, mas também pelo texto e pela direção. Acho que foi um trabalho maravilhoso de transformar um filme de esporte, que de certa forma é e não é, num filme sobre as ambições de um cara e como colocar essas ambições à flor da pele numa direção de Josh Safdie. E eu posso relatar que Giovanna Pagano também estava com as emoções à flor da pele, porque a gente assistiu na mesma sessão, a Hessel viu em outra. Mas a Gil tava tipo...
no último jogo, ela tava vibrando ali. Tava E, cara, o filme puxa isso de você mesmo e acho que, além, eu vou elogiar o Timothée todas as oportunidades que eu tiver nesse vídeo, mas também queria dar os méritos pro Josh Safdie, que ele entende o magnetismo do protagonista dele e às vezes ele senta e fala, me carrega nessa cena aqui. E aí você tem uma câmera fechadaça no rosto do Chalamet e só isso é o suficiente pra você entender o que é aquela cena. Ele tem uma expressividade nesse filme que eu não sabia que ele tinha, mesmo, pô, o moleque é um puta ator, ele tem trabalhos excelentes na carreira dele, mas acho que nesse filme ele mostra um alcance de atuação que ele não tinha mostrado ainda, e eu acho que o Safdie consegue extrair isso da melhor forma possível. Assim, poxa, a fotografia do Darius Conde é um negócio muito especial, essa coisa de uma Nova York de época. Darius Conde, ele é especialista em fotografar essa Nova York, que parece que ela não muda, mas ao mesmo tempo você bate o olho e fala, não, isso aqui não é hoje em dia, isso aqui é uma coisa mítica de Nova York e tal, e poxa, ele entende Nova York, né? Nova-iorquinos conhecem sua própria cidade e tal, conhecem inclusive os grandes abismos sociais da cidade, né? As diferenças ali dos caras que são muito milionários, da galera que tá ralando todo dia e tal, são pessoas que vivem isso, e isso transpira no filme, e é o papel feito para você consagrar uma pessoa, né? Tipo, o Chalamet ele poderia ter ganho o Oscar, na minha opinião, pelo Me Chame Pelo Seu Nome, baita atuação. Quem ganhou esse ano, perdão? No Me Chame Pelo Seu Eu não Nome? lembro. Puta, não vou lembrar. Mas ele deveria ter ganhado em Me Chame Pelo Seu Nome. Deveria ter ganhado, porque era um papel difícil, assim, ele precisa mostrar muito uma emotividade que um menino daquela idade, na época, 20 e poucos anos, é difícil você convencer. Nesse caso, o filme é feito para ele. Eu acho que deve ter 2 ou 3 cenas, como, por exemplo, a cena que a menina tenta extorquir o Abel Ferrara, naquela coisa do cachorro, que ele não participa. De resto, ele está em todas as cenas. E a câmera o persegue o tempo todo. Então é isso, né? Ele precisa carregar o filme, não carregar no sentido de, faz o trabalho aí. Não, tipo, o filme é sobre isso, é sobre abraçar esse ponto de vista dele, porque é um filme sobre individualismo, e aí você abraçando o ponto de vista dele, fala, olha, tipo, se ele perder, se ele vencer, a gente vai estar junto com ele. E aí sofra as consequências, entendeu? Inclusive, se ele vencer no final, não vou dar spoiler aqui, mas se ele vencer no final, ele vai vencer sozinho, porque é um filme sobre individualidade, né? E sobre individualismo. Dá para você, obviamente, enxergar isso de muitas maneiras. Você pode falar e falar, é mais um filme sobre o grande americano branco que vence todo mundo, que triunfa no final. Ou você pode enxergar como um grande estudo de verdade, né? Sobre a sociedade muito desigual, você tem que matar um leão por dia, literalmente. Seja na contravenção, seja no esporte, seja desamando todo mundo que está amando você e você não sabe compartilhar. É um filme muito trágico até, às vezes, sobre individualismo. E eu acho que essa é uma das belezas do filme. Eu acho que Fala aí, Ju. Não, eu não ia complementar, então pode complementar e depois eu venho com a minha dúvida. Eu acho que esse individualismo que o Hessel tá falando é muito curioso pra mim, porque não é individualista porque necessariamente o mundo tá contra ele. Às vezes ele também está contra o mundo. Ele afasta as pessoas de perto dele. Exatamente. Eu acho que são 2 mãos. Acontecem as 2 coisas ao mesmo tempo. E aí você vai nessa jornada com ele e o espectador não é afastado de forma alguma, porque a câmera vai estar nele de qualquer forma. Você não vai conseguir se desgrudar desse moleque até o final do filme. Mas todas as outras pessoas vêm e vão ali nesse relacionamento esquisito com ele. E nisso você vai criando essa dúvida até que chega no final e, independente do que acontece no final, você sabe que ele ganhando ou perdendo, isso não vai ser definitivo para a vida dele. Existe uma história que acontece depois ali e ela é muito entregue até pelo olhar dele, pela trilha sonora, pelo último take do filme. Eu acho que tudo isso é contado de uma forma totalmente não dita, mas que ainda assim fica muito clara. No último plano, poxa, eu fico emocionado, real. Foda. Essa questão dele estar contra o mundo, mas de certa forma nós estarmos com ele, eu acredito que é muito porque o filme fez com que a gente torcesse e entendesse o sonho daquele personagem. Porque no filme ninguém liga pro sonho dele e ninguém se importa com o sonho dele, ninguém acha crível as crenças de Mary Mauser, exceto por ele mesmo, que tem uma fé inabalável nele mesmo e na situação a qual ele se encontra. Mas nós, por conta de como essa história é contada, a gente acredita, a gente quer acreditar e a gente quer torcer por esse sonho ser realizado. Então eu gosto muito que esse filme fez com que a gente estivesse junto das trincheiras de um personagem que é moralmente questionável, mas por conta de um sonho. Eu acho que é por isso que o mote do filme também é Dream Big, porque é sobre o sonho de uma pessoa e nada mais do que isso, entendeu? E tudo que ele vai fazer ou deixar de fazer
pra alcançar aquilo lá. Independente se é um jogo de ping-pong, independente se é conseguir pegar o cachorro, enfim. Mas aí, sabe o que eu ia perguntar pra vocês? A gente falou tanto no Primeiras Impressões, até aqui, sobre os atores, atuações. O que vocês acharam da Gwyneth Paltrow? Eu só queria jogar isso porque muita gente vai perguntar da Gwyneth, porque, enfim, é a Gwyneth Paltrow. Mas eu acho que o Timothée, no final das contas, ele rouba tanto a cena pra ele, que mesmo nos momentos que aparece a grandíssima Gwyneth Paltrow, ela meio que passou meio batida pra mim. Também Acho o a foco não era escalação ela, perfeita. né? Mas... Acho a escalação perfeita, porque assim, ela é uma personalidade pública hoje, que ela vive no mundo dela, e às vezes ela parece muito alheia, né? Então, sei Exatamente lá, como ela participa de um filme da Marvel, por exemplo, e ela não Sim. faz a menor ideia de quem são aqueles personagens. bota fé. Porque ela não precisa saber, Sim. né? Tipo, ela é como se fosse uma diva da velha Hollywood, assim. Ela vive na sua bolha de prosperidade e privilégio, e ela tá fazendo exatamente esse papel, assim. Tem uma piada, uma anedota aí de bastidores e tal, que tipo, ela ia fazer uma cena com o Timothée e ela viu ele tá com a cara toda furada e tal, falou, poxa, eu podia te dar umas dicas aí de skincare e tal, acho que ia te ajudar. Ele tava usando a maquiagem do personagem, entendeu? E ela não Muito sacou. bom. Então, isso também conta, né? Você tem um personagem que tá na sua própria jornada, os outros personagens são alheios à jornada dele, e isso se verifica na realidade, no bastidor do filme, entendeu? Sim. Tipo, ela não tá próxima dele, porque os personagens eles estão afastados. Ela tá fazendo um personagem muito parecido com o personagem que ela fez no Amantes, do James Gray, que o Joaquin Phoenix se apaixona por ela e ela é essa coisa inalcançável, né? Tipo, ela é um emblema, assim, de prosperidade em Manhattan que ele nunca consegue pra ele. E o Martin Supreme é um filme muito parecido em relação a isso. Amantes é um dos meus filmes preferidos. É até poético aquele momento que quando ela aparece, a Gwyneth Paltrow, pela primeira vez no lobby do hotel, eles viram e comentam, né? Os caras que estão entrevistando ele, por um momento eles param de entrevistá-lo pra olhar a Gwyneth Paltrow e viram e falam, é a fulana de tal, etc. Ah, fulana de tal? Ela já fez muito sucesso há algum tempo. É muito poético, porque, óbvio, é a Gwyneth Paltrow, entendeu? Mas, enfim, ela tá 101% alheia ao que tá acontecendo no momento. Exato. Eu acho que existe esse quarteto de pessoas que dá pra você falar a mesma coisa que o Hessel falou agora sobre a Gwyneth Paltrow. Você pode falar isso do Chalamet, de ser esse cara intenso publicamente, você pode falar isso do Kevin O'Leary, de ser o cara do Shark Tank que tá ali pra decidir o futuro de algumas pessoas. Ele age dessa forma também com o personagem do Timothy, com o Mary Mauser. E o Tyler, the Creator, que é essa figura pública extremamente caótica, e ele tá ali pra dar esse match na energia intensa do Timothy, e eles construírem uma cena que eventualmente vai explodir. E acho que até por isso que talvez a Gwyneth, às vezes, ela pareça um pouco menos, porque pra você conseguir aparecer frente ao que o Chalamet, ao que o Mary Mauser tá fazendo nesse filme, você tem que dar esse match na intensidade. E ela não tá ali pra isso, então eu acompanho o que o Hessel falou ali. Não, eu acho que a escalação precisa ser muito precisa aí justamente para acompanhar ele. Eu não lembro da shortlist de elenco, no Oscar desse ano vai ter categoria de elenco, né? Para mim, Martin Supreme é um dos favoritos aí, né? Tipo, pau a pau, talvez com, não sei, se a essa altura do campeonato já deve ter saído os indicados, tá? A gente tava gravando antes. Mas pau a pau ali com Agente Secreto, com alguns filmes aí, né? Escalação perfeita. Kevin O'Leary é um cara detestável, né? Porque politicamente era um cara que ele diz que o Canadá tem que entregar mesmo as coisas para os Estados Unidos e tal. Então, assim, eu já vi online muita gente dizendo, eu não vou assistir Martin Supreme porque Kevin O'Leary, não vou dar dinheiro para ele, é um cara detestável e tal. Ele está fazendo um papel de um cara detestável. Então, assim, você tem figuras fazendo papéis muito próximos das suas personas públicas, assim. E ao mesmo tempo ele tá te convencendo que aquilo, né, tipo, é drama e tal. O lance de talvez ser baseado num mesatenista de verdade e tal, poxa, é indiferente. Sei lá, não faz a menor diferença. Porque é um grande épico, uma grande fantasia sobre a América e tal. Eu fui pesquisar se tinha alguma coisa a ver com o Marty da vida real, que nem é Mary Mauser, é outro sobrenome dele. Nada a ver. E tem porra nenhuma a ver. Muito loosely, assim, é bem levemente baseado, mas é só mais a persona do que qualquer coisa. Eu escrevi na crítica lá no Omelete, eu acho que o filme tem muito sobre uma coisa de epopeia judaica e tal, então eu acho que é muito mais sobre alguns mitos, o mito americano da prosperidade, do individualismo e tal, e do sucesso, do que necessariamente sobre figuras reais ali, né? Acho que sim. Apesar de falar de individualismo, não é sobre a pessoa no geral, ou, por exemplo, esse cara e o impacto que ele fez, a bolinha laranja, é muito mais sobre a representação do que aquela história quer contar. Mas antes da gente finalizar, eu tenho uma dúvida pra você desde o Primeiras Impressões, mas eu queria jogar pra cá. Você viu The Smashing Machine, que é o Coração de Lutador? Qual que você achou melhor? O Martin Mauser, não, o Martin Supreme é melhor. Martin Supreme? Mas são dois filmes muito interessantes, muito parecidos, partindo do mesmo lugar, mas chegando em lugares diferentes. Entendi. Gostei, achei bem legal isso.
Bom, eu gostei muito, acho que a gente já pode ir pros Bora, ovos. dá seus ovos. A gente tem alguma crítica? Porque a gente não fez nenhuma crítica, né? Quando eu saí, eu fiquei muito refletindo isso que eu falei sobre o Josh Safdie, às vezes só assistir de camarote o Chalamet fazer o trabalho dele, mas acho que vocês me convenceram, assim, de que isso talvez seja até mérito dele entender o seu papel ali. Eu poderia dizer que o fato dele elaborar algumas situações de acaso e de acidente parece meio que, sei lá, tipo, você tem um cara, tem o lance do cachorro, aí, tipo, de repente um tiroteio no meio da cidade, ou então caiu a banheira, sabe? Tipo, daria pra você dizer que ele força um pouco a mão nos acidentes, mas eu acho que isso é um grande prazer do filme. Eu também e, assim, tipo, realmente, né, você tá numa narrativa que ela tá afunilando em direção ao sucesso. E você tem essa coisa do determinismo. Fala, olha, tipo, ou você vai se fuder na vida, ou você realmente vai ser o grande nome que você acha que você é. Então, assim, a narrativa já está determinada, mas ao mesmo tempo o caminho é tão tortuoso de acidentes que fala, puta, bota o acidente mais maluco aí, velho. Tipo, não vou reclamar disso, sabe? Porque dá pra você dizer que é negativo, mas eu acho positivo. Eu acho que quanto mais acidente, melhor. Eu adoro o filme do Safdie cheio de coisa. Eu acho que a forçação agrega, pra ser muito Com sincera. certeza. No Mas final com das certeza, contas, sem dúvida nenhuma. com ele super funciona. A gente tá numa época de filmes meio caóticos que funcionam, assim. O Eddington é meio assim também, que... O Another Battle lá, né? Tipo, uma Uma batalha da após outra a outra também. A gente tá nessa fase do cinema em que, às vezes, um dramalhão se disfarça num filme com várias punchlines uma atrás da outra ali, então eu me divirto no fim das contas. Eu gosto disso porque parece que esse certo cinema de autor americano tá tentando suprir uma falta dos blockbusters de ação, né? Não tem nenhum blockbuster americano de ação hoje em dia que seja competente. Tirando, sei lá, os John Wick da vida, assim, sabe? De fazer um filme empolgante e de adrenalina mesmo, assim. Então, cara, sei lá, o Tony Scott morreu. O Michael Bay faz um filme só de vez em quando. Então, assim, os grandes nomes de filme de empolgação... Puta, sei lá, estão fazendo filme na telinha, estão fazendo filme no streaming e tal. Então agora cabe a esses caras independentes aí fazer um filme arrojado de adrenalina e tal. Esse filme deveria ter um aviso no começo, ó, se você é ansioso, se tem algum problema cardíaco e tal. Até fiz essa brincadeira com o Josh lá no palco. Falou, você já pensou em botar uns disclaimer aí antes dos seus filmes e tal? Esse é o filme mais adrenalina, assim, é o filme mais caótico dos Safdies todos. E acho que isso é uma coisa boa. E a trilha sonora acompanha também. Essa trilha sonora é A trilha é lindíssima. A trilha sonora é muito boa. Sabe o que? Essa trilha sonora me lembrou um pouco o trabalho que o Trent Reznor e o Atticus Ross fizeram em Challengers, que é uma trilha, ela é extrema, mas ao mesmo tempo ela também traz uma vertente muito diferente, tem uma pegada techno também em alguns momentos, acho que pra acompanhar o esporte. E aí a gente tem a trilha cantada também, que é maravilhosa, começa com Forever Young e a última música é Everybody Wants to Rule the World, então acho que não tem nada mais poético do que essa escolha, além da trilha sonora original, que foi muito bem colocada, encaixada no filme. Acho que podemos ir pros ovos? Podemos. Aliás, falando de trilha, a trilha do Smashing Machine, que é o filme do Benny Safdie, também é uma trilha belíssima. Pega aí pra mim, por favor, porque eu acho que é de uma pianista de jazz, é uma musicista de jazz, e ela tem um disco que foi lançado esse ano que é muito Nala bom. Cinefro. Ela mesma, Nala Cinefro. Ela toca esse instrumento aqui que é insano, sabe? Essa Nala Cinefro, ela tem um disco desse ano que é muito bom. E enfim, baita musicista, e eu amo a trilha do Smashing Machine, e eu gosto muito da trilha do Marty Supreme. Também, eu adoro ambas. Já emenda nos seus ovos aí. Boa, vou dar 5 ovos, eu dei 5 ovos na crítica, eu acho que é um grande filme americano, e ao mesmo tempo que a gente vê essa coisa da ruína do império e tal, e Hollywood meio que sem saber o que fazer consigo mesmo, e você tem muitos filmes cínicos, você tem muitos filmes que tem aquela coisa, né, o humor para desarmar uma dramaticidade e tal. Do outro lado você tem os diretores e cineastas, homens e mulheres, que estão tentando criar o antídoto a isso. Então você tem filmes muito monumentais. Avatar é um filme monumental. Kevin Costner está tentando fazer 4 filmes de Horizon aí para contar o seu grande faroeste, um grande épico americano. Você tem o Paul Thomas Anderson fazendo a sua maneira aí também, né? Um grande filme de monumento político e tal. Acho muito legal a gente reconhecer que existe uma tentativa ali de refazer uns mitos americanos através do cinema. Não sei se vai dar certo, né? Não é sobre isso também, não é só sobre isso. Mas o Josh Safdie, ele faz o melhor possível para contar uma grande história americana com esse moleque mirrado que joga ping-pong. E acho um puta filme. Foda, eu acompanho 5 ovos e eu vou falar um pouquinho mais do lado esportivo, que a gente acabou não falando tanto. É muito fácil em filmes de esporte você colocar só um negócio extremamente melodramático, pretencioso, e que acaba se tornando previsível ali pro final. Sei lá, pego Fórmula 1 como outro exemplo desse ano, que você meio que sabe o que vai acontecer no final e você vai se sentir bem e tá tudo certo. Esse filme, eu acho que não é um filme em que existe vitória ou derrota absoluta, é um filme que tem muita coisa não dita, mesmo na parte do esporte. Ele enxerga isso de uma forma muito diferente do que os filmes sobre esporte costumam fazer, e
consegue divergir completamente do gênero, fazendo um negócio espetacular, assim. E queria dizer para os fãs de tênis de mesa, existe uma referência ao Hugo Calderano nesse filme. Vocês sabiam? Não. Existe Não uma peguei. referência. E eu vou explicar porque não é um spoiler e porque ninguém vai saber se eu não explicar. O Hugo Calderano é o único mesatenista do mundo a fazer com consistência o backhand com as duas mãos, que é assim. Ah, E ele faz isso. Olha só. E aí eu fui procurar depois, eu falei, mano, certeza que foi pensando nisso. E aí, quando ele chegou na CCXP falando que conhecia o Calderano, eles se encontraram, entregou a raquete autografada e tudo, eu falei, com certeza foi de propósito. E eu gosto do Hugo Calderano desde 2016, quando ele era um molecão nas Olimpíadas do Rio. E aí eu fiquei muito feliz de ver isso no filme. E além disso, além da parte de esporte, é um puta filme legal pra caralho. Você pode não gostar de esporte, você pode não gostar de tênis de mesa, você vai se divertir bastante ainda. E vai refletir muito no final dele, então não tem muito o que tirar não, é 5 ovos com gosto. Que beleza. E você, Giovanni? acho que finalmente conseguiu desbancar Bom Comportamento na minha lista dos Savages, que eu adoro Bom Comportamento. Adoro eu acho também. um filme tão bom. E o Robert Pattinson também tá excelente nesse filme. E agora acho que finalmente chegou alguém que conseguiu desbancar tanto o filme como a atuação do Robert Pattinson. Eu gosto muito, gosto da história, gosto de como ela é conduzida, gosto da direção, gosto da trilha sonora, mas principalmente gostaria de deixar aqui muito claro que eu acho que o brilho desse filme é o Timothée Chalamet. E esse filme precisa do Timothée Chalamet para ser o que ele é. É um personagem e um ator que eleva muito toda a narrativa, e a narrativa depende muito dele. Então, apesar da gente ter alguns coadjuvantes, como a gente comentou, eu acho que o Timothée Chalamet ele faz o grosso desse trabalho. E se ele ganhar o Oscar, cara, eu não vou ficar chateada não. Eu acho que vai ser super merecido. Acho que todo mundo ali nesse filme fez um bom trabalho, inclusive o Safdie, como a gente falou aqui, então estou me fazendo repetitiva, porque eu simplesmente gostei muito e merece 5 ovos. Acho que pra mim, tirando Pecadores, talvez é o melhor filme do ano. Muito bem, que beleza. Olha só, começamos 2026 aí, esse caminho do Oscar, da melhor maneira possível, hein? Tem anos que o Oscar só tem filme ruim, esse ano tem um monte de filme bom. Esse ano só tem filme bom, tem um monte de filme bom. Então a gente tá mais empolgado ainda e, obviamente, empolgado com Agente Secreto. Fique com a gente aí, conte nos comentários se você já viu o Marty Supreme, se você concorda que o Marty Supreme, o Marty Mouse, é o maior mesatenista de todos os tempos e que o Timothée Chalamet merece o Oscar. Conta aí pra gente.